Estou grato a Deus por mais uma vez estarmos aqui para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje eu cheguei atrasado, que eu achei que era 7 horas. Você estava crente que era 7 horas. Eu falei assim, não, é 7 horas. A última vez que eu fui, eu acho que era 7 horas. Aí cheguei 7 horas, mas não era 7 horas. Mas, amém. Eu quero meditar com os irmãos na carta de Paulo aos Romanos. No seu capítulo 8. Nós vamos meditar alguns versos desse capítulo. A carta de Paulo aos Romanos, né? Nós temos esse entendimento, que é Paulo que é o autor dessa carta. Embora quando você lê lá no capítulo 16, verso de número 22, diz que é Terço, o amanuense, quem escreveu o texto. Paulo ditou, Terço redigiu. E Paulo ele escreveu essa carta para a igreja que se encontrava em Roma. Roma era uma importante cidade naqueles dias, era a capital do império. O Império Romano é um dos maiores impérios que já existiu, né? Tanto em território, população, povos conquistados. E essa igreja ela se iniciou provavelmente por ocasião de judeus convertidos no dia de Pentecostes. Se você lembrar lá em Atos capítulo 2, houve a descida do Espírito Santo e tinha judeus de todas as partes do mundo. Dentre eles, judeus vindos de Roma. E tendo ouvido a pregação da palavra de Deus, creram em Jesus e voltaram para a sua terra natal. Cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo diante desse evento. E muitos voltaram para a sua terra natal, porque estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E ali se organizou uma igreja. Como em outras localidades também se organizaram igrejas. Por exemplo, a ilha de Creta também, acredita-se que uma igreja surge ali também na ilha de Creta, também desse período de judeus convertidos no dia de Pentecostes. E Paulo ele escreve essa carta entre 55 e 58 depois de Cristo, ao fim da sua terceira viagem missionária. Paulo havia, transitado várias partes da Europa. Porque quando você pega um mapa, e tem essa curiosidade um dia, pega uma Bíblia que tem mapa, e pega o mapa mundi, porque é a mesma coisa, e compara os lugares que ele transitou, e você vai falar assim, esse é o Espírito Santo estava nesse homem mesmo. Porque a gente tem tantos recursos, tem internet, tem televisão, tem rádio, tem literatura escrita que você pode propagar. Você tem avião hoje, você vai num país para outro, você gasta algumas horas. Você vai de carro numa distância, 2, 3 dias, você já está num outro estado, dependendo. No nosso Brasil, que é um país gigantesco, 2, 3 dias, você está aqui no Nordeste, você está aqui no sul do país, você vai, coloca gasolina no carro e vai. Agora imagina, não tem bicicleta, não tem carro, não tem nada. Pega lá o mapa, observa, não é lugar perto, é lugar longe. São extremos completamente distantes. E um homem cheio do Espírito Santo de Deus ganhou praticamente a Europa inteira para Jesus. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o que um homem cheio do Espírito Santo, isso é o que Deus faz através da vida de um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo, no fim da sua terceira viagem missionária, então, de Corinto, hospedado na casa de Gaio, provavelmente o mesmo Gaio a qual ele havia batizado, ele escreve essa carta. Quem vai levar essa carta, a portadora dessa carta é Febe, conforme está lá no capítulo 16, versos de número 1 e 2. E qual que era o propósito de Paulo aqui? Paulo não foi o plantador dessa igreja. Paulo não foi o fundador dessa igreja. Mas ele tinha a intenção de criar um laço, uma afinidade com essa igreja, porque ele tinha a pretensão de ir para a Espanha. A Espanha naqueles dias era considerada o fim do mundo. Então veja bem a visão missionária que ele tem. Ele já tinha ganhado de Jerusalém até o Ilírico, conforme ele mesmo diz no capítulo 15 de Romanos,
plantado igrejas, estabelecido, deixado obreiros trabalhando na obra de Deus, e ele ainda estava pensando o seguinte: Roma já tem igreja estabelecida, eu quero que a igreja de Roma me acolha, me apoie e me envie para a Espanha, eu quero chegar no fim do mundo. Porque ele mesmo disse lá em Romanos capítulo 15 que ele não queria estabelecer fundamento na onde já existia. Já tem igreja ali, para que eu vou disputar? Eu quero ir para onde não tem. Eu quero ir para onde ainda está faltando o evangelho ser alcançado. Era a visão que ele tinha. Então ele apresenta nessa carta, e é a maior de suas cartas, ele apresenta o evangelho de Jesus Cristo. Ele é bem detalhista, ele vai a fundo no evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está se apresentando para uma igreja que não conhece. Então ele está se apresentando e está apresentando o evangelho de Jesus Cristo. Se você observar comigo aí, volta aí rapidinho comigo no capítulo 1. Nos versos de número 1 a 7, ele faz a sua maior apresentação. Depois, no capítulo 1, verso 8 a 15, ele faz uma oração pelos romanos. E aí é a partir do capítulo de número 1, verso 16 e 17, que ele começa a entrar no assunto da sua carta, que é o tema da justificação pela fé, que é aquele texto conhecidíssimo, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É a partir desse texto que ele vai desenvolver toda uma série de argumentos para falar da nossa salvação, para falar da obra de Cristo realizada por nós. É bem verdade que certo autor ele diz que existem aqueles que se envergonham do evangelho. Existem aqueles que são a vergonha do evangelho, mas existem aqueles que não se envergonham do evangelho. Porque quando Paulo está escrevendo para os romanos, essa palavra para nós facilmente entendemos que está falando de Cristo, está falando da obra de Cristo, a palavra evangelho. Mas essa palavra evangelho, ela tem um peso muito forte para o contexto romano. Essa palavra evangelho, no contexto romano, apontava ou significava o nascimento do filho do imperador. Ou estava atrelado a boas novas, por exemplo, de povos conquistados. Os romanos iam avançando, e venciam as guerras, e as boas novas corriam por todo o império e chegava a todos os lugares as boas novas. O império está crescendo, está avançando. Essa era a ideia de evangelho. Como o próprio imperador era tido como uma espécie de rei e Deus. Ele queria adoração. Só que quando o apóstolo Paulo empresta essa palavra, que antes foi usada também por Marcos, né? Quando ele começa dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, ele está olhando o quê? Ele está olhando para o seu contexto atual, para os seus dias. Ele está falando o seguinte: sabe o que é o evangelho? O evangelho não é a boa notícia que eu tenho, não é o nascimento do filho do imperador. A boa notícia, a verdadeira boa notícia é o nascimento do Filho de Deus. A melhor notícia que deve ser propagada é que Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Essa é a melhor notícia já contada na história da humanidade. Jesus nasceu. Porque a verdade é que não existe nenhuma outra notícia mais importante do que essa. Jesus nasceu. Jesus viveu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está à destra de Deus Pai e Ele breve virá buscar a sua igreja. Essa é a melhor notícia que existe. Alguém quer contar tantas notícias, tantas novidades? Não, a melhor novidade, a melhor notícia ainda é que Jesus nasceu. Ainda que Jesus reina, Ele está sentado à destra de Deus Pai. E Ele está à procura o quê? De um povo zeloso de boas obras. Ele quer salvar o que havia perdido. Essa é a melhor notícia que existe, é o Evangelho, as boas novas. Mas prosseguindo aqui, no capítulo 1, então, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo nos apresenta o problema da humanidade. Qual que é o problema da humanidade? Não é o desemprego. Não é as contas que você tem para pagar. Não é, talvez, a escola do seu filho, né? Vem umas notas assim, não muito boas. Não é problema com o filho, com o marido. Não é o governo, por incrível que pareça, não é o governo o maior problema do mundo. Não é a falta de saneamento básico. Ainda o maior problema do mundo, sabe qual que é? É o pecado. E Paulo diz que o pecado ele atingiu judeus e atingiu gentios. Todos nós fomos atingidos pelo pecado. O pecado é o nosso maior problema.
O pecado trouxe separação entre nós e Deus. O pecado, ele é radical. Ele atingiu todas as áreas da vida do ser humano. Pecado. E como que a gente resolve o problema do pecado? Nós por nós mesmos? Impossível. Mas Deus, ele se antecipando a tudo isso, ele mesmo providenciou uma solução. Diz lá em Apocalipse: eis o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes de ele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes de o problema aparecer, ele já veio com a solução. Alguém pensa que a história, ela tá andando assim, as coisas estão acontecendo ao léu. Não, o nosso Deus está com a história em suas mãos. Ele está no controle de todas as coisas. Ele se antecipa a todos os problemas da humanidade. E por isso que ele providenciou Cristo como nosso Salvador. E aí no capítulo 3, 21, a capítulo 5, verso 21, nos é apresentado a justificação pela fé. A salvação pela graça mediante a fé. Não tem outro jeito de haver salvação a não ser em Cristo Jesus. Cristo é o único que pode salvar toda a humanidade. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Imagina que você foi condenado. Te levaram lá para o fórum. Apresentaram todas as provas contra você. Todas as coisas lá foram listadas. Te acusaram de um monte de coisa. Mas não bastasse isso, além de te acusarem, apresentaram as provas. Pegaram vídeos, pegaram áudios, chamaram testemunhas, tudo depondo contra você. O juiz olha diante das provas, o que eu faço? Tem que condenar esse homem. Tem que condenar essa mulher. Qual que é a sentença? A morte. Não tem jeito. O advogado sua a camisa e tenta apelar para as testemunhas e tenta convencer o jurado. Não tem jeito. Tudo diz que você é culpado. Aí apresenta quem? Apresenta uma solução. Apresenta alguém que fala assim, não, eu acho que dá pra gente remediar essa situação. Como? Fala assim, pega todas as acusações que tem contra ele. Todas as provas que tem contra ele. Todas as sentenças que tem contra ele e joga sobre mim. Tudo que depõe contra ele, toda a condenação, tudo aquilo que vai repercutir de ruim para ele, pega sobre ele e coloca sobre mim. Só que tem um detalhe. Quem está fazendo isso nunca cometeu nenhum delito. Quem está carregando toda essa culpa, todo esse problema, não sabe nem o que é o mal. Mas ele decidiu voluntariamente assumir o meu lugar e assumir o seu lugar, pegar a minha culpa, todas as acusações que havia contra mim e contra você, e decidiu o quê? Cumprir a pena. Isso é justificação. Agora o juiz olha para a situação, ele olha para você e fala assim, então agora você está quite. Agora não tem mais nada para me acusar você. Veja bem que o nosso problema não foi resolvido. Não foi um perdão assim, perdoou e tá certo. Não, alguém cumpriu a pena que nós íamos cumprir. O nosso pecado, o nosso erro, os nossos delitos foram castigados. Alguém pagou o alto preço. A pena foi paga, não saiu de graça para nós, mas alguém pagou o preço. E esse preço quem pagou foi quem? O próprio Cristo. Isso é justificação pela fé. Meus irmãos, se nós entendêssemos quão privilegiado nós somos, tão grande amor de Deus para conosco, porque sabe o que você fez para ser salvo? Nada. Sabe quanto que você pagou para ser salvo? Nem 1 centavo. Você não tem nem ideia do que seria 1 segundo no inferno. Porque alguém entrou no teu lugar e cumpriu a pena e pegou toda a sentença que estava sobre você e decidiu colocar sobre si. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Justificação pela fé. Mas Paulo continua aí no capítulo 6 ao capítulo 8, verso de número 17, ele vai falar sobre a santificação. Aqui é importante a gente esclarecer. O catolicismo, ele acredita que a justificação ela foi infundida. Nós não cremos nisso. A justificação foi imputada.
Eles acham que é um processo a justificação. Não, nós entendemos que a justificação é um ato legal e forense que aconteceu uma única vez. Você foi declarado justo. A obra de Cristo é completa, ela é cabal, ela é final. O que é processual é a santificação. O que é um processo é a santificação. Então vamos entender aqui. Na justificação nós somos livres da culpa do pecado. Na santificação nós estamos sendo livres do domínio do pecado. E na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. A justificação trata do nosso problema no passado. A santificação trata do nosso problema no presente. E a glorificação trata do nosso problema no futuro. A justificação diz que nós fomos salvos. A santificação diz que nós estamos sendo salvos. E a glorificação diz que nós seremos salvos de uma vez por todas. Então, quando Paulo chega aqui em Romanos capítulo 8, e ele vai tratar sobre a santificação, ele já está falando com um público que é crente. Gente que já entendeu o evangelho, que já creu em Jesus como Salvador, que já entendeu tudo isso aí. E ele vai nos apresentar um contraste entre carne versus espírito. A vida na carne e a vida no espírito. Por exemplo, por 13 vezes ele usa a palavra carne. Contra 17 vezes que ele usa a palavra espírito. E Paulo nos convence, em Romanos capítulo 8, versos 1 a 17, que não tem como viver em santidade sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É impossível um crente viver em santidade sem a presença do Espírito Santo. Ele vai mostrar para nós em vários momentos dizendo que é sempre o quê? No Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Isso é no Espírito também. Não tem como você viver em santidade, não tem como você agradar a Deus, não tem como você ser crente se você não for cheio do Espírito Santo. Ah, eu sou uma nova criatura. Então você está no Espírito, você anda no Espírito, você pensa como Espírito, você está no Espírito. É por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Não tem como. Então vamos lá. Vou tentar ser breve. Primeiro aqui, Paulo vai nos dizer que um crente de verdade, convertido, nascido de novo, nova criatura, ele anda no Espírito. Olha aí. Verso de número 1. Porquanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você é um crente, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você anda no Espírito. É interessante porque você vai ler a Bíblia, poucos foram os homens que andaram com Deus. Que a Bíblia declara nominalmente que andaram com Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, que Noé andou com Deus, que Abraão andou com Deus. Diz que Levi andou com Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento que aquele que é uma nova criatura, ele anda no Espírito. Andar com Deus tem a ver com relacionamento. Tem a ver com vida com Deus. Tem a ver com proximidade. Ainda Amós diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que viver lado a lado com o Espírito Santo. Se eu sou uma nova criatura, se eu nasci de novo, eu ando no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? O texto diz. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos entender isso aqui. Quem que nos acusa? Quem que nos acusa? Sabe o que é o primeiro acusador nosso? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência é o primeiro acusador nosso. Tem um tribunal aqui, ó. Tem um juiz. Tem um promotor aqui dentro.
Sabe por quê? Porque Deus, e isso é uma prova incontestável da existência de Deus. Deus comunicou com o ser humano o seu caráter, os seus atributos morais. É por isso que você pode ir lá numa aldeia, no meio do Amazonas, ou em qualquer outra parte do mundo, que nunca chegou lá uma Bíblia, ninguém nem sabe o nome de Jesus, não sabe de nada, e você vai conhecer aquele povo, vai viver com eles, vai aprender da cultura deles, da língua deles, e você vai descobrir que existe um código moral lá dentro. Pergunta que eu faço, como é que entrou? Quem disse para eles que o certo é certo e o errado é errado? Quem colocou diante deles uma Bíblia que diz que matar é errado, que adulterar é errado, que mentir é errado, todos os valores éticos e morais, quem que disse para eles? Eu digo, o próprio Deus. O próprio Deus comunicou a eles, na consciência deles, o bem e o mal. Na nossa própria consciência. A nossa própria consciência é o primeiro acusador. Porque, meus irmãos, ninguém precisa dizer o certo e errado para mim e para você, não. Ninguém precisa dizer quando você faz algo bom, quando você faz algo mal. Você tem capacidade, sozinha, de chegar à conclusão de que aquilo que você fez foi bom ou se foi mal. Ou não? Alguém precisa ir lá e dizer para você, olha, o que você fez foi errado. Não, você tem consciência. E a sua consciência ela é moral. Há um tribunal aqui dentro. Você consegue julgar-se a si mesmo. E de vez em quando a gente é hipócrita. Porque às vezes a gente condena em público aquilo que a gente faz no privado. Às vezes a gente veste uma máscara. A gente se veste uma roupa bonita. A gente quer se disfarçar. Meu amigo, você que se conhece. Você sabe quem é você. Você sabe quão ruim você é, quão pecador você é, quão dependente da graça você é. Ninguém precisa dizer que você é pecador, não. Você tem um espelho na tua casa. Vou perguntar uma coisa para você. Você viu um pecador hoje? Você viu um pecador hoje? Você viu, olhou no espelho hoje? De manhã bem cedo você acordou, olhou no espelho assim, aí pecador. Ah, se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Já pensou se a gente pudesse pegar todos os seus pensamentos e colocasse naquele telão ali, o que acontecia? Por quê? Porque a nossa consciência, ela mesma delata nosso respeito. A gente sabe exatamente quem a gente é. Mas os homens também, eles nos acusam. Eles nos condenam. Lá em Tito capítulo 2, verso 3, quando Paulo vai instruir as mulheres, e ele diz, não caluniadoras. A palavra lá para caluniadoras é diabolos. O caluniador, ele é diabólico, ele está fazendo a obra do diabo. Porque quem que é o maior acusador? É o diabo. Os homens nos acusam. Eles falam aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, eles tiram conclusões precipitadas, eles nos acusam. Eles criam até teorias a nosso respeito. Não foi o que fizeram contra Jesus? Eles até contratam testemunhas falsas a nosso respeito. Os homens nos acusam. O diabo nos acusa. Ele o tempo todo, diz Apocalipse, que está diante de Deus o quê? Fazendo acusação contra a minha vida, contra a sua vida. Está dizendo assim, olha, você viu o que ele fez, você viu o que ela fez? Porque ele gosta disso. Mas a palavra de Deus me diz uma verdade poderosa, que se eu ando no Espírito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais pode levantar uma palavra a meu respeito e a teu respeito. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode olhar para o teu passado e falar assim, mas no teu passado você era assim e você era assado. O meu passado, ele lançou todos os meus pecados e lançou lá no mar do esquecimento. E lá ele não vai lembrar mais. Sabe o pecado que você pediu perdão ontem? Ele não se lembra mais. Isso é a graça de Deus. Quem tem problema de memória é a gente. Nosso Deus, quando você chega diante dele, um coração contrito, quebrantado, você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, ele diz, está pago, meu amigo, nenhuma condenação há, você está livre. Isso é o Evangelho. Ninguém pode levantar uma palavra, uma acusação a meu respeito e a teu respeito. Por quê? Porque a obra de Cristo resolveu meu problema lá no passado. Ele resolveu meu problema no presente. Ele resolveu meu problema no futuro, porque a obra dele é perfeita, ela é completa. O inimigo, ele quer levantar falso contra a minha vida, contra a sua vida. Ele quer deixar a gente neurótico.
Ele quer colocar coisa na nossa cabeça, até quando a gente faz o bem, ele quer colocar na nossa cabeça que aquilo que a gente está fazendo é ruim. Mas eu digo para você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Por quê? Porque agora você anda com Deus. Será que Deus ia andar com alguém condenado? Não, ele vai andar com alguém que é livre, que não tem amarra mais nenhuma, que ele resolveu todos os problemas dessa pessoa e ele vai andar com ela. Isso é que aconteceu comigo, com você. Mas não para por aí. O crente, ele tem vida no Espírito. Olha aí comigo o verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando lá no Éden Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, ele disse, olha, aqui está a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dela, certamente o quê? Morrerás. Só que ali não é apenas uma morte física. É uma morte física, é uma morte espiritual e é uma morte eterna. O ser humano sem Deus, ele tem uma sentença sobre a sua cabeça. Qual que é a sentença? A morte. A prova verídica é que todos nós estamos passivos de morrer. Desde o recém-nascido até o mais idoso. Todos nós estamos passivos da experiência da morte. Há uma sentença sobre a nossa cabeça. Por causa do quê? Por causa do pecado. E ainda o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, diz que nós somos vivificados, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, uma pessoa que não tem vida no Espírito, ela está o quê? Morta. Não tem esperança, não tem salvação, não tem nada. A nossa vida sem o Espírito Santo, a nossa vida fora de Cristo, é uma vida morta, é uma vida perdida. Deixa eu te contar um dado. Uma pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o Hades. Se ela morreu sem salvação, ela vai para o Hades. O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o Hades, mundo dos mortos. A consciência dela lá está ativa. Da mesma forma o salvo. Se ele morre em Cristo, o corpo vai para a sepultura, a alma vai para o paraíso. A alma está ativa lá. Está esperando a vinda de Cristo. A gente tem que tomar cuidado com aquela fala, está dormindo o corpo. A alma está ativa, tanto no paraíso, e a alma do ímpio está ativa no Hades. Então pense você numa pessoa que morreu faz 10 anos, sem Jesus. Ela está 10 anos consciente do fogo do inferno. E você já deve ter lido aquela passagem do rico Lázaro, que o Lázaro queria uma gota d'água. Ele queria que alguém molhasse lá um pouquinho e desse na boca dele uma gota d'água. O que é uma gota d'água para quem está em chamas? Era como se fosse um manancial. Ele está ali, uma hipérbole de tamanho sofrimento que ele está vivendo. Então imagine uma pessoa que ela não está em Cristo, ela está morta. E não está morta só fisicamente, ela está morta espiritualmente, ela está morta, uma morte eternamente. Porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Não tem esperança mais. A esperança é enquanto você está aqui. Não adianta você querer ligar, porque lembra do rico? O rico foi pro Hades, ele queria que alguém fosse pregar, aí ele queria orar, aí ele queria um monte de coisa. Não, morreu, acabou. Lá no inferno ninguém vai ouvir mais sua oração. Lá no inferno não adianta você querer falar com quem está aqui em cima, porque você sabe que não é, o pessoal gosta achando aqui que os mortos não é outra coisa. Vai nessa conversa não. Morreu, acabou, a esperança acabou, mas se você está no Espírito, você não só tem vida no físico, mas você tem vida espiritual e você tem vida eterna. A esperança é restaurada, é restabelecida, porque agora você tem vida. Aonde era o cenário de morte, agora é o cenário de vida. É isso que nós pregamos vida. Terceiro, o crente é inclinado para o Espírito. Olha aí comigo o verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
Se você está no Espírito, você se inclina para as coisas do Espírito. Mas se você está na carne, você se inclina para as coisas da carne. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos dominados pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Porque vamos entender isso aqui. Você se converteu, você veio para Cristo. O que aconteceu de tão extraordinário na minha vida, na sua vida, que eu posso te chamar de diferente de um ímpio, de um não salvo? Porque o seu corpo é o mesmo. Você também tem desejo de pecar, de errar, de falhar, de tantas coisas. Mas o que aconteceu então tão extraordinário? E Paulo esclarece isso para nós. Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo assim: Paulo, servo de Cristo. A palavra lá é doulos, é escravo. Escravo, nesse contexto aqui do Império Romano, é uma propriedade. Nós não sabemos o que é escravidão. Escravidão no Brasil acabou já há alguns séculos. Então a gente não tem ideia do que é um escravo. Mas escravo é uma propriedade, ele não tem nome, ele não tem vontade própria, ele não toma decisões, ele é uma propriedade, ele é totalmente obediente ao seu Senhor. A vida dele é a vida do seu Senhor, o que o seu Senhor determina, ele realiza. Então o que aconteceu comigo e com você quando Cristo nos alcançou? Quando nós somos alcançados por tão grande amor? Nós não deixamos de ser escravos, mas houve uma mudança de senhorio. Paulo está dizendo, eu continuo sendo escravo, mas agora eu sou escravo de Cristo. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do mundo, eu não sou mais escravo do diabo, eu não sou mais escravo das minhas próprias vontades. Agora eu sou escravo de Cristo. Agora o meu Senhor é o próprio Cristo. Aí tem uma lindeza aqui, porque quando você se torna escravo de Cristo, você se torna verdadeiramente livre. Porque ele não é o Senhor carrasco. Ele, pelo contrário, ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. Ele entregou a vida pelos seus escravos. Já pensou? É por isso que Paulo escreve a carta a Filemão. Recebe lá Onésimo como se fosse um de nós. Onésimo era um escravo fugitivo. Num contexto de escravidão, Paulo estava detonando tudo. Como assim vou receber um escravo que não tem nome, que não tem identidade? Recebe como se fosse um igual. Isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele tira aquele senhorio que estava sobre nós, que nos dominava, porque esse é o engano do mundo. As pessoas querem uma liberdade. Elas estão à procura de liberdade, mas a liberdade que elas procuram é a escravidão. Enquanto a liberdade que nós temos é verdadeiramente liberdade. Aquilo que eles acham, aquilo que eles olham para nós e dizem, não, vocês vivem uma escravidão. Aí você para conversar com uma pessoa e fala assim, você fuma? Aí ele diz, fumo. Você bebe? Bebo. Você tem problema sexual? Tenho. Tenho. Fala assim, então quem que é escravo, quem que é livre? Quando você está em Cristo, você é verdadeiramente livre. As suas inclinações são para o Espírito. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele vem governar a sua vida. Aquilo que te dominava, o Espírito Santo vem para te libertar. Isso é o Evangelho, gente. Imagina uma pessoa que estava lá num vício há anos, nas drogas. Já levou para todas as clínicas de recuperação, já gastou todo o dinheiro possível. Não tem solução. Mas ela encontra Cristo. A verdadeira liberdade. Aquilo que aprisionava ela. Aquilo que castigava ela, que era o carrasco dela. Ela se torna livre. Seu Evangelho. Alguém que estava com problemas lá na família, no casamento. Problemas de vida moral. E ela vem para Cristo. E ela não sabia, ela não tinha perspectiva de mais nada, parecia que estava tudo nebuloso, mas vem para o Evangelho. O Evangelho diz, olha, aqui você tem uma família, aqui você tem um nome, aqui você tem uma identidade, aqui você é acolhido, aqui você é abraçado. E a pessoa se torna livre. Isso é só o Evangelho que pode fazer. Deixa eu concluir. Pegaram um mendigo de rua, Nova York. Mendigo, sem banho muitos dias, roupas rasgadas, fedorento, barba grande, cabelo comprido. E uma empresa de estética estava fazendo um congresso e decidiu pegar aquele mendigo e fazer dele um experimento. Que
de uma pessoa transformada pela estética. E fizeram a proposta para o menino e falaram assim: você aceita a gente cortar seu cabelo, fazer sua barba, fazer um tratamento dentário, cortar suas unhas, fazer sua unha, você toma um banho, a gente coloca umas roupas bonitas em você. Ele falou assim: aceita. E fizeram. E fizeram o antes e o depois. Você imagina, uma coisa extraordinária. Era outra pessoa, fica irreconhecível. Passados alguns dias, ele foi apresentado lá no congresso, aquela coisa bonita. Mas voltou para a rua. Deram roupa para ele. Até fizeram proposta para ele ficar lá, ele não quis. E passou-se as semanas. Passou-se as semanas, o que aconteceu de novo? A barba cresceu, o cabelo cresceu, a unha estava suja. Os dentes já estavam sujos de novo. A roupa já estava rasgada, fedida. Sabe o que é isso? O homem ele pode transformar o exterior. Mas só o Evangelho de Jesus Cristo trata da gênese humana. É só o Evangelho de Jesus Cristo que vai lá na alma do homem. Vai lá no cérebro, vai lá no coração, vai lá na raiz do problema e traz solução. Alguém quer cuidar da estética, do lado de fora não adianta. Você pode colocar o cara na universidade de ponta, na melhor que for, ele pode sair de lá com um canudo na mão, graduado, engenheiro, doutor. Mas o que adianta o homem, diz a palavra de Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ele desfrutar de todas as alegrias do mundo? E Salomão descreve isso em Eclesiastes capítulo 2. Olha, é tudo que eu podia experimentar. Eu experimentei, sabe qual foi o fim de tudo? Vaidade! Você pode conquistar tudo, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, se você não for uma nova criatura em Cristo Jesus, não vai adiantar. Fique de pé. Nós precisamos pregar esse evangelho. A gente tem que oferecer esse evangelho. Qual é a mensagem que nós temos para anunciar esse mundo? Não é a minha igreja, não é a minha denominação, não é isso ou aquilo, não, é Cristo. A esperança é Cristo. Apresente Jesus. Jesus é suficiente. Se você não puder falar, fala de Jesus. Fala que Jesus morreu na cruz. Fala quão pecadores nós somos e quão dependentes da graça nós somos. É suficiente a graça de Deus. Imagine, o texto diz que a graça de Deus que superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é isso? Imagina que o pecado aqui abundou esse copo. Mas veio a graça de Deus e transbordou, superabundou, superou o pecado. De modo que aquilo que estava ruim, ele tirou, porque a graça de Deus não deixou espaço. Ela foi tomando conta de tudo, ela foi superabundando. É por isso que nossa vida, a pessoa que tem um encontro com Jesus, não é só a vida espiritual que Deus muda. Ele muda tudo, ele muda casamento, ele muda família, ele muda tudo, ele muda tudo. Ele trata de todas as áreas. Ele vai penetrando no nosso ser, em todas as áreas. Ele quer cura, ele traz transformação. Para onde tiver o problema, ele traz. Isso é o evangelho. Por isso que não existe problema que você não possa apresentar a Deus, que ele não tenha solução. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem gente na noite, está chorando. Mas nós temos uma mensagem de salvação, de esperança. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por tão grande salvação. Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Que nós somos tão falhos, Senhor, pecadores, dependentes totalmente da Tua graça. Mas o Teu amor, Ele nos alcançou, Ele nos envolveu. E nós chegamos até aqui, e nós temos motivo de Te adorar, de Te engrandecer, de Te bendizer, de Te glorificar, porque Tu és bom. Nós não temos nada, nós nada tínhamos a oferecer, mas tudo o Senhor nos deu. Bendito e glorificado é o Teu nome, Senhor. Nos dá graça, Senhor, nos enche do Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.